É isso aí, ó. A tosse é um sintoma bastante incômodo, né? Quando a gente está tossindo muito, é aquela agonia realmente, É né? verdade. A tosse, ela atinge todas as idades e é preciso levar a sério, viu? Não é uma doença comum, assim, quer dizer, é uma doença comum, mas que a gente deve prestar atenção, Atenção, porque... não deve achar que é comum, né? Tá sempre tossindo. Exatamente. É comum, mas a gente também não pode levar, né, dessa forma. A gente realmente precisa ter um cuidado. Ó, se você tem um sinal, né, que algo pode estar irritando as suas vias aéreas ou os nossos pulmões, é por esse motivo que a gente trouxe a pneumologista Iana Ribeiro para falar não só sobre a tosse, mas abordar a asma e doenças pulmonares que são tão comuns hoje em dia. Seja muito bem-vinda, Iana. Muito obrigada. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Bom, a gente vai começar falando, né, quais são essas doenças mais comuns, né, no pulmão especificamente. Bem, você começou falando de tosse, né? Tosse é um sintoma muito comum, tá? Dentre todos os sintomas, eu diria que é um dos sintomas mais comuns depois da dor, tá? E é um sintoma que realmente incomoda bastante os pacientes, né? E em relação a infecções, as doenças mais comuns, as infecções do aparelho respiratório são as doenças mais comuns, desde infecções virais, como resfriado, como gripes e até as pneumonias, tá? Bronquites também. Bacana. A gente vai falar agora sobre asma, né? Muita gente tem esse problema, infelizmente é um problema que agrava realmente as pessoas e preocupa, né? Muitos pais, a família, às vezes crianças, né, pequenininhas já sofrem com a asma. A bombinha faz mal para o coração, doutora? Pois é, isso na verdade é um mito, né? As pessoas têm essa ideia de que bombinha faz mal para o coração, porque as bombinhas, para alívio dos sintomas, são sprays feitos de broncodilatadores, que são substâncias que aceleram o coração. Tá? Mas é um efeito normal da medicação e que dura de 5 a 10 minutos. Então, assim, se não for utilizado numa dose além da dose máxima, não há problema nenhum. Então, assim, as bombinhas não fazem mal para o coração, podem ser usadas e devem ser usadas. E a natação, né? Às vezes a gente tem diversos mitos sobre a questão da asma, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que de fato é a asma, né? O que ocorre com o nosso sistema respiratório e tudo mais, mas também tem em relação à natação, né? Que muita gente fala que pode curar a asma. É verdade ou mentira? Pois é, a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que são os brônquios e bronquíolos, que cursa com uma hiperreatividade das vias aéreas, ou seja, uma sensibilidade maior desses brônquios que respondem a estímulos externos, a estímulos alérgicos, a poeira, a fumaça, a cheiros fortes. E quando isso ocorre, o indivíduo tem um estreitamento desses brônquios e causa tosse, falta de ar, chiado no peito. Né? Então, essa rotina mesmo pode influenciar a rotina diária da poluição, de tudo isso? Pode. A poluição, o tabagismo são coisas que pioram com certeza, né? E quanto à natação, existe esse mito de que natação cura a asma. Na verdade, é um mito. Natação não é que cura a asma, mas é talvez o melhor esporte para quem tem asma. Mas por que a natação? Por quê? Porque a gente os até acha esportes... que é o contrário, né, doutora? Porque exige muito da respiração. Mas a natação é um esporte que o paciente ele vai ter contato direto com a água, tá? Então, as vias aéreas, elas permanecem úmidas o tempo inteiro durante a atividade. É diferente de um paciente que faz atletismo ou que faz futebol de campo, que tem contato com areia, com poeira o tempo inteiro. E isso aí causa ressecamento das vias aéreas, levando à crise de asma. Já a natação não tem essa possibilidade porque é úmido, né? Ele tem contato com água o tempo inteiro. Então, isso aí realmente... Faz todo sentido agora. É o melhor esporte para quem tem asma. É realmente tá? Não cura, né? Porque não é uma doença... É uma doença tratável, né? Controlável, com medicação. Não tem cura a asma, né? Não, na verdade, assim, a história natural da doença, ela acontece na infância e mais de 60% das crianças, elas ficam curadas, ou seja, sem sintomas, por volta da puberdade, 10, 12 anos de idade. Tá? E depois podem nunca voltar a ter ou podem voltar a ter na idade adulta por outros motivos associados à alergia. Tá? Como, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, que é o ácido do estômago que reflui para o esôfago, né? Que é uma doença cada vez mais comum no nosso meio. Mas é uma doença, na maioria das vezes, controlável, com medicação. Os pacientes ficam bem, sem sintomas, com a medicação usada corretamente diariamente.
A gente acabou falando sobre a questão, né, da rotina mesmo, né, a poluição e tantos outros meios que acabam prejudicando o nosso sistema respiratório e tudo mais. Em relação ao clima, ele realmente influencia, né? Por exemplo, no verão são comuns várias doenças, né, acontecerem no verão ou então no inverno também, que eu acho que é mais intenso, né? O clima ele realmente influencia? Influencia, influencia. Né? Na verdade, assim, no verão, as doenças mais prevalentes são as doenças de pele, por exemplo. No inverno, as doenças respiratórias são mais prevalentes. Tá? O frio, na verdade, ele é broncoconstrictor, ele diminui, né, a luz do bronco, ele estreita o bronco. Então, o frio realmente e para quem é alérgico, tá certo? O frio é um fator desencadeante dos sintomas de alergia. Tá? Quanto às tosses secas, doutora, é preciso ter um cuidado maior, prestar atenção naquela tosse seca? A tosse, na verdade, seca pode ser por várias causas diferentes, né? Pode ser desde uma tosse realmente ocasionada por alergia, né? Mas pode ser, a tuberculose pode dar tosse seca também. Não necessariamente é sempre uma tosse produtiva, né? Com secreção. O câncer de pulmão pode também dar tosse seca, tá? E várias outras causas. Que tem que ter muito cuidado, medicações utilizadas para hipertensão arterial sistêmica, né, que não tem, teoricamente, nada a ver com pulmão, podem causar tosse também, tosse seca. Quando a gente está com tosse seca, às vezes a gente... coisas de família, né? Toma um mel, a gente pode realmente se automedicar nesses casos com remédios caseiros ou a gente realmente deve ter cuidado com aquilo que a gente vai tomar? Em relação à automedicação, os médicos a gente nunca orienta, né? Sim. O ideal é que procure o médico, seja atendido, porque muitas vezes a causa da tosse pode ser uma causa realmente grave, né? Pode ser até câncer de pulmão. Então, assim, o ideal é não se automedicar, tá? Legal, a gente está tirando várias dúvidas. Se você aí de casa tem sua dúvida, a gente reforça. Entra aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. O Instagram é @tvfeliz e Facebook TV Feliz Oficial. Estamos conversando. Tem também o nosso telefone. Vamos lembrar também que você pode ligar para cá, a produção passa a sua pergunta ao vivo. Liga e participa. O telefone é 3234-3422. Estamos conversando com a Iana Ribeiro. Ela tem residência médica em pneumologia pela USP de Ribeirão Preto, São Paulo, mestrado em doutorado e pneumologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora adjunta do Departamento de Médica Clínica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora de Medicina da Universidade Potiguar. É um currículo extenso, respeitável. Por isso que ela está aqui com a gente, da Clínica O Doutor, né? E está sempre lá para atender os pacientes. Me fala uma coisa, doutora. A tuberculose realmente ainda é uma doença comum ou não? É coisa do passado? Não, é coisa do presente. É uma doença comum e muito comum, né? E a gente encontra hoje, antigamente se pensava que tuberculose era doença de quem, de classe social baixa, de pessoas que eram alcoólatras, mas na verdade a tuberculose atinge todas as classes sociais, tá? E é muito comum, a gente atende nos consultórios, tá certo? Não é uma doença rara como se pensa, não. Tá? E em relação até a dietas, né? As dietas, aquelas dietas que são malucas, né? Que você para de comer ou só toma líquido, enfim, a gente já sabe muito bem que isso acontece. Será que causa tuberculose? É verdade que causa tuberculose e até outras doenças? Na verdade, assim, as dietas muito restritivas, né? Muito hipocalóricas, as pessoas que fazem dietas rígidas, o que acontece? Desnutre, diminui a imunidade, tá? E favorece a tuberculose. Tá? Não diria tuberculose infecção, primeira infecção, mas uma tuberculose reativação, né? Que seria um segundo, a pessoa teria o primeiro contato muito antes, talvez na infância, na idade adulta, por uma diminuição da imunidade, por dietas restritivas, por diabetes mellitus, que é uma doença que também diminuição da imunidade, favorece o aparecimento da tuberculose. A reativação de um foco primário do passado. HIV também é uma outra doença, né, que tem muita relação com tuberculose. Tuberculose é a infecção mais comum respiratória em HIV. Tá? E quais os cuidados que a gente deve ter, né? Realmente, a tuberculose, você começa a perceber quando você tem aquela tosse frequente, aquela tosse seca, como é que a gente percebe que a gente realmente está num estágio assim mais preocupante? Como diferenciar, né? Porque às vezes a gente acha que não, é só uma tosse. Sim. A tuberculose, classicamente, costuma dar tosse produtiva, tosse com secreção. Tá? E não é uma tosse aguda. A tosse aguda é uma tosse
que dura 2 até 3 semanas. A tuberculose normalmente costuma passar desse tempo. Tá? Então, é um paciente que já vem com tosse há muito tempo, uma tosse produtiva, associada à febre vespertina, febre baixa no final da tarde, calafrios e muitas vezes sudorese. Sudorese é suar à noite, principalmente à noite, de molhar a roupa de cama. Tá? Então, são sintomas clássicos, característicos de tuberculose. E sangue? Pode sair sangue na tosse? Pode Na sair secreção? sangue na tosse, mas quando a gente fala em sangue, todo mundo pensa em tuberculose. Mas sangramento, que a gente chama tecnicamente de hemoptise, não é o sintoma mais comum de tuberculose. Tá? Não é que tosse o sangue que está com tuberculose, pelo amor de Deus. Uma gente. sinusite, por exemplo, pode dar sangramento, né? Entendi. Isso Pela dá boca, quê, o paciente doutora? aspirar e eliminar sangue pela boca pode ser de uma sinusite, não necessariamente tuberculose. Por isso que é tão importante, né, Paulo? Sempre estar Sim. procurando um médico, estar se consultando com pessoas que realmente entendem do assunto. Não adianta você ir procurar na internet ou tirar Sim, conclusões. é verdade. Ou porque Às vezes alguém a gente está falou. com alguma coisa, procurando na internet e acaba piorando a situação, Piorando. né? Achando Se que a gente está com alguma coisa a automedica, mais, se automedica. Que Às isso vezes não é olha um legal. problema de alguém, de algum parente, algum amigo, fala, eu tô com isso, vou fazer igual a ele, vou tomar um remédio. Então, não, gente, sempre é bom. Cada caso é um caso. Procura um médico que realmente vai lhe dar o diagnóstico correto e passar os remédios que têm que ser tomados. Com relação a fumante, quais são as doenças, né, que a pessoa que fuma há anos pode adquirir, doutora? Bem, da área da pneumologia, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que na verdade é um conjunto de 2 doenças associadas, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica tabágica relacionada ao cigarro. Além da DPOC, nós temos o câncer de pulmão, tá? Que até 80% a 90% dos pacientes com câncer de pulmão são tabagistas. Tá? Mas fora, o tabagismo também piora consideravelmente os sintomas de asma, de quem já tem asma, né? E já tem estudos mostrando também que crianças, filhas de pais tabagistas, têm mais infecções respiratórias de repetição do que crianças que não têm pais tabagistas. Tá? E aí seria o fumo passivo Então, atuando... realmente, o fumo passivo ele pode prejudicar também a pessoa que está perto ali, no mesmo ambiente? Pode, sim. Se for todos os dias, né? Se for conviver. Inclusive, se for uma carga tabágica, que a gente chama, é uma quantidade muito grande, com um tempo muito longo, o fumante passivo, ele pode, inclusive, desenvolver câncer de pulmão. Olha que coisa, né? Verdade. Que absurdo, gente. Então, por favor, vamos cuidar da sua saúde e, consequentemente, da saúde dos seus filhos, né? Porque se você fuma, como a doutora falou, o fumante passivo também pode sofrer com esses problemas tão graves de saúde, né? Olha, a gente já tem perguntas chegando aqui, tem nas nossas É isso redes aí. sociais, tem aqui também pelo telefone. Primeiro eu vou falar do telefone, depois Pode você ser. fala Primeiro o telefone das e depois redes a gente fala. sociais. Olha, o Henrique César, de Nossa Senhora da Apresentação, ele está perguntando ele está falando que tem uma filha de 3 anos diagnosticada com asma leve e tem sempre crise de tosse alérgica. Quais são as precauções para evitar essas crises, doutora? Pois é. Além do tratamento que ele já deve ter procurado, né, um especialista, além do tratamento que ele deve fazer religiosamente, diariamente, deve ter cuidados com o ambiente onde ela fica, tá? Então, um ambiente sem tabagistas, então pai e mãe que não fumam e a pessoa que cuida da criança também que não fume. E o quarto onde ela dorme tem que ser realmente bem limpo todos os dias, tá? Tem que ser limpado com um pano úmido, de preferência não varrer para não espalhar a poeira, trocar a fronha do travesseiro todos os dias, bichinhos de pelúcia que a criança tenha, tem que colocar todos dentro de um saco, de um saquinho, um em cada saquinho, para que não tenha contato com poeira. E em relação a animais domésticos, né, tanto o gato quanto o cachorro, mas principalmente o gato, tá? É um animal que não deve participar da vida de uma criança com asma. De nenhuma forma, De né? nenhuma Então, forma, tá? O gato não, porque o gato solta realmente... muito pelo, é isso? Solta muito pelo e causa muitos sintomas de alergia. Sintomas tanto de asma quanto sintomas de rinite. Até porque as crianças, 100% das crianças que têm asma, têm rinite alérgica também. Tá? Então, o ideal é que não tenha animal doméstico e que tenha cuidado com deixar a casa mais limpa possível. Olha, eu estou aqui nas redes sociais também, respondendo a sua pergunta. Pode mandar no nosso @TVFeliz, no Instagram, TV Feliz Oficial, no Facebook. O Damião Fernandes está falando que já está na sintonia em Mossoró e todos os dias. Damião está sempre com a gente. Um abraço para o Damião, todo o pessoal de Mossoró, minha família de Mossoró também ligada aqui. Olha, a Ju Miranda, ela está perguntando. Faz uns 15 dias que eu estou com muita secreção, tossindo bastante. Tenho asma, sinusite, já tive também pneumonia. Isso pode ser um grande começo para ter a doença novamente? O que eu devo fazer, doutora?
para ter a pneumonia novamente. O que ela pode fazer para, eu acho que não ter, né? Para melhorar esses sintomas que ela está tendo? Pois é, ela tem asma, tem rinite e tem sinusites de repetição. Sinusite já é uma infecção dos seios da face que acontece em quem tem rinite. Então, ela tratando a rinite diariamente com medicação preventiva para evitar que o nariz obstrua, né, que escorra, ela não vai ter sinusites de repetição com tanta frequência. Tá bom. Olha, a gente está conversando com a doutora Iana Ribeiro, está tirando várias dúvidas aqui sobre alergias, sinusites, né, bronquite, essas doenças respiratórias. A gente tem mais pergunta, produção, chegando? A gente tem a pergunta da Maria Regina, de Nossa Senhora da Apresentação. Ela está falando que teve chikungunya há 6 meses, toma remédio para osteoporose e artrose e está com tosse há mais de 3 meses. Tem alguma relação, doutora? Olha, a princípio não. Essa tosse pode não ter relação com a chikungunya. Pode ser algum outro problema respiratório específico, tá? Que ela teria que avaliar, procurar o especialista. Tá bom. Respondido, então. Você também que tem alguma pergunta, pode entrar em contato nas nossas redes sociais. Vamos responder aqui, ó, ao vivo. Ou então no nosso telefone, né? Tá passando também, 3234-3422. A produção passa a sua pergunta e a gente responde ao vivo para você. Porque agora o Paulo tá com um convidado especial, né, Paulo? Já a gente volta para tirar outras dúvidas. É isso aí. Programa maravilhoso, cheio de informação, de cultura. Daqui a pouco tem música, tem receitinha de alfajor. Tá especial, viu, gente? A gente está comemorando 1 mês aqui no ar. Olha, doutora, agradeço a sua participação aqui. Muito obrigada, viu? Tirou várias dúvidas. Para encerrar, eu vou só perguntar aqui. O Damião tem uma dúvida. Ele quer saber qual o melhor medicamento para a cura da asma. Pois é. Na verdade, não existe um medicamento para cura da asma. Tem medicações para controle da doença, né? Que existem algumas medicações utilizadas na infância, outras na idade adulta. Existem vários tipos de dispositivos, inaladores. A maior parte das medicações são medicações inalatórias, por via inalatória, em spray ou em pó inalado, né? E hoje no mercado a gente tem realmente um arsenal terapêutico muito bom, que mantém o paciente controlado, normal, como se ele não tivesse asma. Bacana, doutora Iana Ribeiro. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que ela atende, já voltou aqui, é rápido, aqui a gente é assim. Ó, a doutora Iana, ela atende na clínica O Doutor, a gente está passando o endereço aqui, Avenida Bernardo Vieira, 3545, Lagoa Seca. Obrigada pela sua participação, viu, doutora? Muito obrigada, Luísa, obrigada, Paulo, obrigada a todos. Volte mais vezes. Espectadores. Vamos para o intervalo comercial. Vamos lá?